see this. O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, ENADE, é um componente do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, SINAES, e tem como propósito contribuir para a permanente melhoria da qualidade do ensino oferecido. Os cursos de universidades públicas e privadas receberam notas de 1 a 5. 25% ficaram com as notas 1 e 2 e têm muitas deficiências. A maioria, 53,6%, recebeu nota 3. Do total, 21,4% tiraram notas 4 e 5. São cursos muito bons e excelentes. Os cursos de enfermagem e educação física da FGF foram avaliados e é com satisfação que anunciamos o resultado do ENADE 2007. Em enfermagem, apenas os alunos ingressantes foram avaliados, portanto, não há comparação final. Já o curso de Educação Física, em que houve a avaliação dos ingressantes em 2005 e dos possíveis concludentes do final de 2007, obtivemos nota 4, escala de 1 a 5, a maior nota entre as instituições de Fortaleza. Este resultado é extremamente positivo e indica o acerto do trabalho de toda uma equipe administrativa e acadêmica que, ao longo dos anos, vem implantando um inovador modelo de gestão acadêmica com ampla utilização da tecnologia em benefício da qualidade dos processos educacionais. Agradecemos e parabenizamos a todos que participaram e participam direta ou indiretamente deste trabalho. Atenciosamente, direção da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. Olá, no programa Destaque desta semana vamos conversar com Sérgio Silveira Melo, graduado em Ciências Econômicas, Ciências Contábeis e Administração de Empresas. Possui especialização em Auditoria Analítica e Direito Tributário, é coautor de livro e presidente do IBEF Ceará, Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Ceará. Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite. O que é o IBEF? O Instituto Brasileiro de Executivo de Finanças, ele foi criado em 1971, no Rio de Janeiro, e hoje já congrega quase 5.000 afiliados em todo o Brasil. São 10 seccionais espalhadas pelo Sudeste e Sul, e apenas o nosso IBEF aqui do Ceará representa praticamente todo o Norte e Nordeste, já que é a única secção do IBEF nesta região. O objetivo do IBEF é congregar executivos de finanças preferentemente, já que o próprio título é Instituto Brasileiro Executivo de Finanças, mas ele reúne, além dos executivos de finanças, todos aqueles que de alguma forma estejam relacionados com a gestão financeira da empresa, seja o próprio proprietário da empresa, seja aqueles que de alguma forma estão envolvidos no dia a dia financeiro da companhia. E isso se estende não só àqueles economistas, contadores, administradores de empresas, como também a outros que de alguma forma se envolvem com esta atividade. Por exemplo, advogados que atuam na área empresarial, que tratam de fusões, incorporações, cisões, a área tributária, todos esses profissionais devem ser afiliados ao IBEF porque permite um maior conhecimento, uma maior troca de interesses, de conhecimentos nessa área. Então, o IBEF reúne profissionais que, de alguma forma, estejam muito voltados para a linha de frente, para a administração superior das empresas. E qual é o objetivo, ou quais são os objetivos do IBEF? Como eu acabei de comentar, o IBEF, ele, primeiro, por reunir um conjunto heterogêneo de profissionais, ele cria essa possibilidade desses profissionais trocarem
conhecimentos, ou seja, os advogados especialistas na área tributária, especialistas na área de cisão, fusão e incorporação, se correlacionam com contadores, com o executivo de finança, com o especialista na área financeira, porque de alguma forma todos esses procedimentos eles passam por todas essas fases, ou seja, por todas essas etapas de conhecimento profissional. E o IBF reúne e permite que esses profissionais troquem esses conhecimentos. Além de, o mais importante até que eu acho no IBF, é o network, ou seja, a rede de relacionamento, porque as pessoas passam a se conhecer muito mais, porque frequentam o mesmo ambiente durante muito tempo, e isso facilita a vida de todos os profissionais. O IBF proporciona cursos, seminários, o IBF tem um programa na televisão que vai ao ar toda terça-feira, reprisando ao domingo, é 1 hora de programa. Nós temos uma página no jornal aos domingos, um único dia da semana, mas é um dia importante, que é o domingo, onde o IBFiano pode escrever, apresentar suas ideias, discutir os temas que entendem esses IBFianos ser relevantes para a economia local. Enfim, temos várias atuações e convênios de toda sorte. Temos convênios com universidades, convênios com entidades como CRC, Corecon, Sescap, enfim. O IBF se relaciona com todos os meios que de alguma forma possa contribuir com o desenvolvimento do Executivo de Finanças. E com apenas um detalhe que eu acho que é importante registrar. O IBF não fala a linguagem, quando está em público, não fala a linguagem do economês, do especialista em direito ou coisa que o valha. Ele fala uma linguagem que possa alcançar o máximo de pessoas possível, exatamente com o objetivo de desmistificar determinadas informações. Então o IBF não só entre si, intramuros, ele se relaciona, ele se profissionaliza cada vez mais, mas extramuros, ele permite que as pessoas que de alguma forma ouvem as nossas opiniões, seja na televisão, seja no rádio, seja no jornal, possa entender a linguagem que muitas vezes é dita numa televisão, é escrita num jornal, mas que a pessoa comum do dia a dia não consegue absorver. Então, nós procuramos desmistificar essas informações, traduzindo-as de forma clara para que a população possa entender exatamente o que o IBF quer dizer e, às vezes, opinando sobre um momento da economia que normalmente acontece. Há quanto tempo o senhor já está à frente do IBF? O IBF foi, por mim, fundado em fevereiro de 1986, ou seja, o IBF tem 22 anos e naquela época eu fundei, como eu comentei agora há pouco, e presidi o IBF. Agora, 22 anos depois, retornei ao IBF, meio que por consenso dos IBFianos, e estamos aí trabalhando para manter o IBF com a tradição que já possui, não só no Ceará, como nas principais capitais do país. Quais as ações desenvolvidas durante o tempo que o senhor esteve lá como presidente do IBF? Olha, no passado, a nossa principal preocupação, 22 anos atrás, foi incutir na cabeça dos executivos que é muito importante trocar ideias. Ninguém sabe mais do que o outro, ninguém é melhor do que o outro. O que nós precisamos é de complementariedade. Um profissional tem mais conhecimento de uma área e menos de outra, e essa reunião de profissionais é que efetivamente permite esse crescimento dos executivos. Esse foi o principal trabalho que nós fizemos 22 anos atrás. Este ano que passou, esse ano que nós estamos e o próximo ano, nós estamos desenvolvendo projetos ambiciosos, né? Como eu falei, nós temos um programa de televisão, nós temos uma página de jornal aos domingos, nós temos vários encontros, reuniões, palestras, desenvolvemos projetos junto à universidade, temos, por exemplo, o Café com Finanças, que é um projeto que é desenvolvido junto ao Instituto Facete. A última sexta-feira de cada mês, nós temos um palestrante discutindo sobre finanças, nós temos um almoço-palestra uma vez por mês, onde convidamos para este almoço uma pessoa da região preferentemente,
que tenha uma grande relevância, seja como um executivo, seja executivo de empresa privada, como executivo de empresa pública, ou mesmo do governo. E o objetivo é discutir questões que possam, de alguma forma, alcançar o maior número de pessoas interessadas. Então, nós temos vários projetos. E todo esse nosso esforço vai culminar com o nosso encontro nacional no ano que vem, que é o Congresso Nacional dos Executivos de Finanças, que ocorrerá em outubro do ano que vem e que nós esperamos reunir aqui no Ceará cerca de 1.000 executivos de finanças de todo o Brasil. Qual é a importância do IBF para o Ceará? Eu acredito que institutos como o nosso, eles contribuem bastante para o Estado como um todo. Nós, em particular, e falar da gente é um pouco difícil, mas eu acredito que a contribuição do IBF é muito grande, porque o IBF discute de uma forma aberta, opinando, sem ter bandeira política, sem ter a preocupação de agradar quem quer que seja. O IBF expõe as suas ideias publicamente. Eu acho que quando um instituto como o nosso, como o IBF, que tem a coragem de ter no rádio, no jornal e na televisão espaço semanal e ter a coragem de, nesses espaços, expor de uma forma clara as suas opiniões, isto é uma enorme contribuição para a sociedade. Ou seja, nós não discutimos com os executivos de finanças o que nós achamos. Nós fazemos essa discussão, mas exteriorizamos essa opinião para o público, o que pode, e muitas vezes ocorre, de mudar opiniões que as pessoas tinham anteriormente. Nós, como eu disse antes, a grande preocupação nossa é desmistificar a informação. Linguajar rebuscado, usando o economês, muita gente não entende, não alcança e às vezes não sabe exatamente o que está acontecendo. E o IBF transforma essas opiniões em num linguajar franco, num linguajar claro, onde qualquer pessoa pode entender, e isto eu acho que é uma contribuição extremamente importante. Além de, como eu disse, criar uma rede de relacionamentos e treinar os executivos de finanças para que eles sejam cada vez mais capacitados e possam produzir melhor nas suas empresas. Acho que o IBF é uma instituição fantástica. E agora falando um pouquinho sobre a crise do mercado americano. Essa crise já chegou ao Brasil, está chegando ao Brasil, o que a gente faz? A crise financeira americana, ela já alcançou o mundo inteiro. Ninguém ficou fora dos respingos da crise americana. No Brasil, nós já estamos enfrentando algumas dificuldades. Uma delas foi a suspensão do crédito externo, onde as empresas que dependem de crédito internacional não estão conseguindo contratar a partir desse momento que a crise foi deflagrada de uma forma mais forte, de uma forma mais efetiva recentemente. Um outro problema que também está afetando, e desta feita, diretamente a economia real, é que com a crise o custo do dinheiro ficou mais caro. Porque as empresas que são exportadoras e que dependiam de linhas externas, agora precisam usar linhas externas e linhas internas para continuar produzindo. Isto provocou um aumento dessa demanda e o custo financeiro aumentou. Não só por essa razão, mas como também como uma forma de se proteger, as instituições financeiras estão sendo mais seletivas na concessão de crédito e aumentando o risco, porque aí o risco nesse momento fica muito mais evidente e quando aumenta o risco, aumenta o preço do dinheiro e por essa razão o custo já aumentou. Já impactou o país nessas condições que eu acabei de comentar. Se a crise continuar, certamente nós vamos ter mais problemas. O que nós torcemos é que o governo americano, o Congresso americano, aprove a ajuda que está sendo proposta de 700 bilhões para socorrer as instituições financeiras americanas, e isto ocorrendo, vamos ter uma calmaria
por algum tempo, ou seja, os negócios ficam meio parados, mas nós vamos também estancar o nervosismo e mais ou menos, talvez dentro de 2, 3, 4 meses, nós vamos voltar à normalidade aqui no país. O senhor acredita que alguns setores serão mais atingidos que os outros? E quais setores seriam esses os que mais sofreriam com a crise? Eu acredito que o setor que mais vai sofrer, se não houver uma mudança nesse cenário que nós estamos observando, serão as empresas voltadas ao comércio exterior. As exportações devem sofrer muito, porque tendo uma crise mundial, o consumo mundial cai, caindo o consumo mundial, as empresas exportadoras vão exportar menos. E quanto menos exportar, menor será a sua receita, menor será a ocupação de mão de obra nessas empresas e o reflexo ele se replica por vários outros segmentos. E aqueles que fornecem para as empresas exportadoras, enfim, esse é o segmento que, num primeiro momento, é o que mais vai sofrer. E o outro segmento que vai, aí já não é segmento, eu diria que é uma área bastante grande que vai sofrer muito, são as pequenas e médias empresas, porque são as que mais têm dificuldades de obter recursos em linhas financeiras das instituições financeiras no Brasil, por duas razões. Primeiro, pela dificuldade, porque o rigor do crédito fica maior, da concessão do crédito, e segundo, pelo preço, ou seja, ele vai pagar mais caro pelo dinheiro. Então, vai afetar o custo dessas empresas, vai reduzir o lucro dessas empresas, e de tabela nós podemos ter um repique na inflação. Não exagerado, mas podemos ter também um pequeno aumento na taxa de inflação do país. Mas aqueles que mais vão sofrer num primeiro momento são os exportadores e as pequenas e médias empresas. E o mercado imobiliário aqui do Ceará, por exemplo, o senhor acredita que pode sofrer também com essa crise? Pode chegar até no mercado imobiliário? Pode, mas eu acho que o mercado imobiliário ele está muito vigoroso, não há sinal de que essa crise possa afetar as empresas imobiliárias brasileiras, até porque os bancos financiadores, as entidades que financiam, estão longe do problema que aconteceu nos Estados Unidos. Então, não me parece que esse segmento tenha seja afetado de alguma forma, pelo menos até onde nós estamos conseguindo enxergar. Se a crise continuar, se a crise se alastrar, se nós tivermos um caos internacional a partir de um problema grave nos Estados Unidos, que nós esperamos que não aconteça, porque estamos torcendo para que o governo americano consiga que o Congresso aprove esse socorro de 700 bilhões para as empresas que estão em dificuldade lá nos Estados Unidos, mas se isto não ocorrer, se o socorro não vier, ninguém estará fora do problema, ou seja, todos serão afetados, alguns mais, outros menos. Acho que o setor imobiliário será menos afetado caso, repito, essa crise se alastrar e realmente nós viermos a ter um grande caos mundial que pode ocorrer, que esperamos que não aconteça, mas que pode ocorrer. E se ocorrer, ninguém fica fora do ataque, do sofrimento, das perdas que devem, consequentemente, ocorrer para alguns mais, para outros menos, e repito, para o setor imobiliário, com certeza bem menos. Para aqueles que estão interessados agora em realizar o sonho da casa própria, de adquirir imóvel, o senhor daria que conselho a essas pessoas baseado nesse momento? Eu diria que esqueçam o problema mundial que está aí, procure adequadamente o imóvel dentro da sua condição financeira. Hoje existem programas de financiamentos de longo prazo e a recomendação seria buscar financiamento que não tenha atrelado a ele qualquer tipo de correção. Existem possibilidade de se fazer financiamento com taxas de juros pré-fixadas, pré-estabelecidas, que não vai sofrer qualquer alteração ao longo do tempo, qualquer que seja o problema que tenha na economia. Em outras palavras, se for feito um financiamento que a parcela mensal é de R$ 800, essa parcela será de R$ 800 com qualquer taxa de juros que venha a ter no futuro, vai ser de R$ 800 qualquer que seja a inflação, vai ser taxa real, vai ser R$ 800 com problema nos Estados Unidos ou sem problema nos Estados Unidos. Então, a taxa fixa de juros contratada
permite ter uma parcela de pagamento mensal fixa. Essa, se possível, é a recomendação que nós damos, porque fica isento, fica imune de problemas futuros. E aos investidores brasileiros, quais os conselhos ou as dicas que o senhor daria para eles nesse momento? Investidor profissional não precisa dar conselho, ele sabe exatamente o que deve fazer. O investidor que não é profissional, ou seja, que a sua profissão não é de receber recurso e aplicar recursos, ou seja, ele vive disso, para aquele que é uma pessoa comum, né, ou um empresário que atua numa atividade que não é de mercado de capitais, a recomendação é não fazer nada nesse momento, é deixar a aplicação onde está, não ficar tentando encontrar caminhos para descobrir qual é a melhor maneira de ganhar. E não se preocupar com as perdas que estão sendo realizadas agora. Quem teve perda porque o valor das suas ações hoje vale menos do que valia no passado, não se preocupe, o mercado é assim mesmo. Dentro de algum tempo essas ações vão retornar ao valor anterior, muitas delas vão crescer ainda mais. Algumas perdas certamente ocorrerão, mas em tese o mercado se recupera com o passar do tempo. Então, a recomendação para aqueles que não são profissionais, porque os profissionais sabem o que fazer, é não fazer nada no momento, é ficar olhando, assistindo, torcendo para que o mundo melhore. Quais as perspectivas para o setor empresarial para os próximos anos? Olha, é bola de cristal. Nós vamos estar profundamente afetados no futuro com o resultado dessa crise financeira americana. Se essa crise perdurar, o Brasil vai crescer menos em 2009, o Brasil vai crescer menos em 2010 e outros países em desenvolvimento e principalmente os subdesenvolvidos vão sofrer muito nos próximos anos. Então, pensar em como vai estar a vida do empresário ou os segmentos empresariais nos próximos anos é um exercício de futurologia. Então, o que nós podemos dizer é se a crise for resolvida nos Estados Unidos, se não resolvida de uma forma definitiva, mas houver a aprovação desses 700 bilhões, que é uma ajuda importantíssima para o mercado financeiro americano, nós podemos dizer que o Brasil vai ser pouco afetado e que os negócios empresariais vão permanecer do jeito que estão. Os novos investimentos vão acontecer, as empresas vão estar investindo, a produção interna vai crescer e nós não vamos sair da rota de crescimento ao redor de 5% para os próximos anos. Mas, se a crise, como eu comentei já algumas vezes, a crise não for resolvida no mercado americano, o cenário para os próximos anos não é um cenário positivo, o que deve implicar em menores investimentos e, consequentemente, menor crescimento do produto interno bruto e, por consequência disso tudo, menos emprego, menos renda, enfim, nada agradável estará acontecendo nos próximos anos se a crise americana não for resolvida. Qual é o papel das micros e pequenas empresas para o desenvolvimento do Nordeste? Muito grande, não só para o desenvolvimento do Nordeste, mas o papel das micro e pequenas empresas, em primeiro lugar, é de geração de emprego. A grande massa de emprego do país está exatamente em cima das pequenas e médias empresas. Só por essa razão, as pequenas e médias empresas, elas representam e ostentam um papel extremamente importante, mas não só pela geração de emprego, mas pela diversificação de oferta de produtos, pela inovação, pela facilidade de troca de mãos. Uma empresa que não está indo muito bem ser vendida, uma pequena e média empresa, é algo relativamente fácil. E isso permite, como eu disse há pouco, um crescimento do país a partir do crescimento das pequenas e médias empresas. O que nós esperamos é que o país efetivamente olhe para os pequenos e médios empresários com bons olhos. Muita coisa já foi feita, mas muita coisa ainda tem por ser feita. Hoje nós temos uma lei geral da microempresa, mas nós ainda vemos que o pequeno empresário, principalmente aquele que hoje está na informalidade, poderia estar na formalidade, pagando tributo, contratando formalmente pessoas e não o fazem
por um excesso ainda de burocracia. O governo precisa ser mais ousado, precisa ser mais corajoso e enfrentar essa questão de pequenas e médias empresas com muito mais rigor, com muito mais vigor. Eu acho que é necessário e eu diria indispensável que o Brasil alicerce o seu crescimento em cima das pequenas e médias empresas. Agora vamos falar um pouquinho sobre o livro. O senhor escreveu um livro e também é coautor de outro livro. Vamos falar um pouquinho sobre essa experiência e sobre esse conhecimento que o senhor está transmitindo através dos livros. Eu acho que são dois momentos bem distintos. Em 1973, eu atuava como professor universitário, também eu tinha negócios, mas atuava como professor universitário, e a minha disciplina era de contabilidade. E nos cursos universitários de economia e administração de empresas, e também de contabilidade. Mas para os cursos de administração e economia, a grande dificuldade que existia na época é que o contador tinha os livros para estudar, para aprender a fazer contabilidade. E os administradores e economistas eram obrigados a estudar neste mesmo livro. Ou seja, uma coisa é estudar para fazer, outra coisa é entender o que o contador fez, que são os balanços, os relatórios gerenciais, etc. Daí surgiu a ideia de fazer um livro que foi denominado de Contabilidade para Administradores, que teve o foco de apresentar a contabilidade para aqueles que não são contadores. Como usar a contabilidade, mesmo sem saber fazer contabilidade. Isso foi em 1973. Mais recentemente, agora em agosto deste ano, eu fui também coautor de um livro editado pelo Conselho Federal de Contabilidade, junto com 5 outros especialistas em direito tributário, onde nós escrevemos um livro sobre a reforma tributária. E essa reforma foi para discutir o que está hoje no Congresso Nacional sendo discutido de reforma tributária, que é a PEC 233. Então, para apresentar sugestões ao Congresso Nacional, nós elaboramos um livro esse que foi editado e publicado agora no mês de agosto passado, né? Ou seja, há pouco menos de 2 meses nós tivemos a edição desse livro. E o objetivo foi contribuir para a reforma tributária. E é muito bom a gente poder escrever, como é muito bom estar num programa de televisão, como é bom escrever num jornal, exatamente dentro dessa linha que eu falei, que é o papel do IBEF, é externar a opinião, é ter a coragem de dizer aquilo que sente e provocar discussões a partir dessas declarações. Então, acho que é muito bom e eu fico feliz em estar participando de programa, de escrever um livro, enfim, gosto de opinar, corre na minha veia o sangue do IBEF e isso faz com que a gente tenha assim, mais vontade de continuar fazendo e crescendo junto. A gente está chegando ao final do nosso programa, mas antes eu gostaria de pedir para o senhor fazer as suas considerações finais. Eu acho que o recado que nós devemos dar, e como presidente do IBEF, é para que a população não se apavore com o que ouve, com o que lê, com o que tem assistido nos programas de televisão. Eu acho que não é hora de apavoramento, é hora de concentração, é hora de pensar no que tem, no que está sendo feito, se assessorar, buscar auxílio com profissionais especializados, seja de que área for, mas não se apavorar. Toda e qualquer medida que se toma no momento desse de forma impensada, normalmente essas decisões não são as melhores e pode provocar grandes perdas. Então eu diria para a população, diria para aqueles que estão nos assistindo, que tenham calma, vamos aguardar os melhores momentos, vamos aguardar a decisão do governo americano, que a gente espera que vai sair, certamente sairá, e se Deus quiser, em nada vai afetar o Brasil, vamos continuar na nossa rota de crescimento, e se Deus quiser, o país vai crescer e a distribuição de renda vai melhorar, e todos nós vamos ficar no futuro, para os nossos filhos, para os nossos netos, com um Brasil melhor. Obrigada. O destaque desta semana foi com Sérgio Silveira Melo, presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Ceará. O programa Destaque fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais um convidado em destaque pela FGF TV, canal Universitário de Fortaleza, 14 da NET.